reunião do grupo de estudos em PAEL, grupo de estudo de metodologia, dia 8 de maio de 2021, iniciando a gravação às 10 horas e 25 minutos. Hoje, uma reunião extraordinária em que nós teremos a palestra da professora Ana Maria César Pompeu sobre a tradução da obra de Aristófanes, a palestra intitulada Dionísio Matuto. Certo? Professora, agora oficialmente, bom dia. Né? Muito obrigado por ter disponibilizado o tempo da senhora para estar aqui conosco presente, compartilhando o conhecimento e tudo. Também gostaria de agradecer ao professor Rodrigo, né, a quem eu tenho o prazer de ter aceito a incumbência de apresentá-lo. Né? Então, esse é uma palestra que nós estamos organizando e abrimos para várias outras pessoas interessadas, né, alunos de estudos clássicos, literatura latina, etc., também as turmas de grego, né, e que estará no nosso canal no YouTube posteriormente. Certo? Então, oficialmente, um bom dia, muito obrigado, professora, muito obrigado, professor Rodrigo, também. E eu gostaria de passar a palavra para o professor Rodrigo, para que ele possa iniciar fazendo a apresentação da professora Ana Maria. Professor Rodrigo, a palavra é sua. Então, bom dia, Edmar, bom dia a todos que estão assistindo essa palestra. Queria agradecer desde já o convite, né, para participar, para intermediar essa conversa entre o público, né, que estiver nos assistindo, a professora Ana Maria e as pessoas que estão aqui na sala. Então, para não nos alongarmos mais, eu vou fazer uma pequena apresentação da professora Ana Maria. Então, a professora Ana Maria é doutora em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo, com estágio pós-doutoral na Universidade de Coimbra, em 2010. É professora associada da Universidade Federal do Ceará, atua nos programas de pós-graduação em Letras, PPG Letras e Estudos da Tradução, POET. É líder do grupo de pesquisa, né, CNPq, Núcleo de Cultura Clássica, e atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, na gestão de 2020 a 2021. Tem publicado, né, a obra Aristófanes e Platão, A Justiça na Polis, inclusive foi o tema, né, da tese de doutoramento. Dionísio Matuto, uma abordagem antropológica do riso na tradução de Acarnenses de Aristófanes para o cearenseis, de 2014, que é essa obra que nós vamos ver hoje. Acrópole agora, Mulher Dentro, Homem Fora, uma introdução à Lisístrata de Aristófanes, publicado em 2018. O dossiê, né, Aristófanes, o dramaturgo da Cidade Justa, publicado em 2019, além das traduções de Aristófanes, né, Lisístrata, uma edição de 98 e de 2010, a peça Tesmoforiante, de 2015, Cavaleiros, de 2017, e de Plutarco, em colaboração com a professora Maria de Fátima, da Universidade de Coimbra, Epítome da Comparação de Aristófanes e Menandro, publicado em 2017. Além disso, organizou e colaborou, né, os livros O Riso no Mundo Antigo, Oralidade, Escrita e Performance na Antiguidade e Identidade e Alteridade no Mundo Antigo, além do Grécia e Roma no Universo de Augusto. Todos esses são resultados das Semanas de Estudos Clássicos, né, professora Ana Maria, da Universidade Federal do Ceará. Então, agora eu passo a palavra para a professora Ana Maria para fazer a sua apresentação. Bom dia, então, né, obrigada pela apresentação, Rodrigo, obrigada pelo convite aos dois, né, o Edmar e o Rodrigo. Bom dia ao presente, né? Bom dia, eu sempre digo bom dia a vocês tudinho, para não dizer a todos e todas, tá? Tem que usar cearenseis, né, na linguagem, tem que ser. Então, assim, só uma atualizaçãozinha do currículo, que agora eu já sou titular, né, não mais associada. Eu já atualizei lá no Lattes também, porque foi recente, né, foi recente, foi em setembro de 28, foi. É tão recente assim, né? Mas é porque já vai aparecendo, já vamos chegando a outro setembro daqui a pouco, foi muito rápido. Foi de setembro de 2020, tá? Então, isso, né? E aí, começando aqui, né, falando sobre Dionísio Matuto, eu sempre gosto de falar, e assim, acho até interessante que ficou no título aí, Dionísio Matuto, não foi, Edmar? Aí eu gostei de que ficasse mesmo, até para começar falando sobre isso, que é interessante. Né? Eu lembro que na época que eu publiquei esse livro, me chamaram para dar uma entrevista foi no TV local, não me lembro exatamente se era
educativa, alguma coisa assim. Aí a primeira pergunta que me fizeram foi assim, ora, Dioniso Matuto, né? Por que Dioniso? É porque Matuto? Porque todo mundo conhece mais a expressão Dionísio, né? Com o I, Dionísio. Eu digo, não, exatamente, não é isso, é porque Dioniso mesmo, em grego, é Dionissos, não tem o iota, o I, né? A palavra Dionísio significa dionisíaco, já é um adjetivo. Então, Dionísias rurais, né? São festas a Dioniso. Então, o Deus mesmo é Dioniso. É interessante, eu gosto que tenha, porque tem essa observação, né? Porque nós temos nomes próprios, Dionísio, em português, né? Dionísio Torres, não é? Nós temos nomes próprios que são formados da palavra Dioniso. Mas o Dioniso grego mesmo é Dionissos, né? Aí é exatamente desse jeito que está no livro, Dioniso Matuto, tá? Aí é bom, é uma informaçãozinha a mais, é interessante. Porque sempre encontramos, inclusive, gente, até em dicionários, viu? De mitologia em português, às vezes colocam Dionísio mesmo. Só não tem problema porque significa referente a Dioniso, né? É um adjetivo de Dioniso, mas, na verdade, é a mesma coisa que dionisíaco. O nome próprio mesmo é Dioniso, tá? Uma observaçãozinha que eu achei interessante, que eu vi até esse episódio dessa entrevista, que eu gostei de ter, né, de conversar com isso, tá bem? Então, na verdade, eu vou apresentar os meus slides para vocês, né, que aí é mais interessante que vocês também acompanhem, e tem algumas ilustrações de tradução, tá bem? Então, eu vou começar a apresentar aqui na janela. Vamos ver se vai dar certo. Não sei por que não deu certo. Eu vou voltar aqui e parar e voltar, porque não deu certo, né? Estou vendo aí, não deu. Parar de compartilhar e compartilhar de novo. E eu achei estranho mesmo, não apareceu a tela, e a tela está aberta aqui. Na janela, vamos de novo, né? Agora apareceu. Agora vai. Não tinha aparecido a janela, viu? Agora sim. Pronto, agora apareceu aqui. Eu estou vendo também. Eu dei uma olhada. O bom é que eu estou vendo também. Eu vi que não tinha dado certo antes. Obrigada. Vamos ver agora, eu vou aumentar aqui a tela. Pronto, melhorou, né? Então, Dioniso Matuto, né? É o tema. Então, eu vou ler e vamos conversando, tá? Sobre. Então, a comédia antiga grega vincula a vida do campo à paz na cidade, revelando os artifícios de linguagens da vida urbana. A tradução da comédia Acarnenses, de Aristófanes, para o cearense representa alternativas de expressividades da língua portuguesa, na linguagem matuta, característica do homem do interior do Ceará, no Nordeste brasileiro, para a expressividade da comédia aristofânica, reconhecendo a forte inspiração da musa da comédia na cultura cearense e promovendo a aproximação de duas culturas distantes no tempo e no espaço, mas aproximadas na expressividade cômica da vida do campo diante da cidade. Então, assim, né, essa ideia de colocar no cearense, né, na linguagem cearense matuta, a comédia Acarnenses, para os personagens, ou as personagens matutas mesmo, os personagens do campo, tem muito de ligação com essa nossa veia cômica do cearense, né? É isso que eu estou mostrando, a questão da vida do campo, nós vamos ver mais coisas aqui, depois nós teremos um tempinho para conversar sobre isso. Então, Dioniso Matuto, né, o livro aí, que vocês viram no início, uma abordagem antropológica do cômico na tradução de Acarnenses de Aristófanes para o cearense. Esse livro foi fruto da nossa pesquisa de pós-doutorado, de 2010, fui fazer em Coimbra, né, sob a supervisão da professora Maria de Fátima, né, uma das maiores estudiosas em Aristófanes, né. Então, foi bem interessante, né? Eu tive de me afastar de mim mesma, vamos dizer assim, né? Ir lá para Coimbra, Portugal, onde as pessoas falam um português bem rebuscado,
E para brincar com o cearense foi mais interessante ainda, né? Houve um distanciamento de uma linguagem, né, nossa para uma linguagem diferente. Inclusive, foi interessante que houve um momento em que a professora Maria de Fátima estava dando opinião sobre o matuto e eu já estava mais portuguesa do que matuta cearense, vamos dizer assim. Foi engraçado. Aqui é o livro, na verdade, é a edição original que eu utilizei, né? A edição do texto original grego, que é do Olson, né? Douglas Olson. E aqui é interessante que a capa dele traz, olha, uma cena bem engraçada, que talvez seja uma das cenas mais engraçadas e, ao mesmo tempo, triste também, de Acarnenses, que é o Megarense, né? Aí tem a máscarazinha cômica, o Megarense com suas duas filhinhas, que ele vai para o mercado de Diceópolis, que é o Justinópolis, na nossa tradução, vender as filhas disfarçadas de porca, né? Elas estão com um focinho, vocês podem ver aí. Depois nós vamos ler uma ceninha dele, que ele é o mais matuto de todos. Eu coloquei nessa tradução e vou explicar por quê, né? Aqui é só a capa do livro. Então, Acarnenses, tradução etnoética. Por que eu chamo, né, essa tradução de etnoética? Então, apesar da aparência, nossa tradução não se caracteriza como etnocêntrica, ou seja, a que, aspas, né, fundada sobre a primazia do sentido, considera implicitamente ou não tua língua como um ser intocável e superior, que o ato de traduzir não poderia perturbar. Aqui é, né, a citação do Berman, 2013, né, e fala sobre essa tradução etnocêntrica ou ética. E eu chamo a minha de etnoética, porque ela nem é totalmente étnica, mas porque ela permanece ética. Por quê? Eu vou dizer que uma vez que busca a fidelidade e a aproximação do original grego. Em que aspectos? Nós vamos citar os aspectos, né, em que busco essa aproximação do original. Eu não deixo o original para brincar o tempo inteiro com o cearense. Não é isso. Então, ela é étnica e é ética. Ela é etnoética. Então, vejam bem. O primeiro aspecto seria na manutenção exata dos versos e da primeira palavra de cada linha. Olhem só, os versos de 1 a 8 aqui, estão em grego e em português, para vocês observarem. De Caiópolis é de Justinópolis, né, ali. Então, por exemplo, Roça de degmai ten remaltud cardia. Tanta dor tem despedaçado meu coração. Né? O tanta é o roça e o cardia é o coração, para vocês terem ideia como está, né, bem. Sim, ao pé da letra. Embora eu vou brincar com alguns aspectos, é bem ao pé da letra, assim, né? Ó, restender, baiá, pane de baiá, tétara. A alegria é pouca, bem pouquinho, conto nos dedos, né? Assim, me satisfaço, eu tenho alegria pouco, bem pouquinho, muito pouca. Tétara, 4. Aí eu coloquei conto nos dedos. E 4 não teria uma expressão tão boa em cearense, né? Então, e por aí vai. O redeo de nesten, pisamacó seu gárgara. Mas sofrimento é grãocentas rumas de areia. Tá? A palavra nova, né, que Aristófanes cunha aqui, samacócia gárgara, né, grãocentas rumas de areia, tá bem? Peridoti destem, axion cairedonos. Deixa eu ver qual foi a alegria de deleite, né? Egoide ferro, ge, toquea, eufranste e dom. Já sei, foi no dia que eu fiquei vendo e lavei a alma, para ver a alma, porque eu já ia para os 5 talentos, mas é no outro verso. Tois pentetalantois, rois, Cleon, exemese, com aqueles 5 talentos que Cleão botou para fora. Taterros, eganotem, caifiló, dos ripeias. Vixe, como eu brilhei, sou doido pelos cavaleiros, né? Dos ripeias, dos cavaleiros. Diatutoturgon, axion ga relade. Por causa desse feito do tamanho da Grécia. Tá? Aí é só um exemplo, fiquem tranquilos, eu já vi fazendo isso. Eu só vou mostrar a vocês como é bem, né, assim, bem próximo. E aí eu tenho aqui na próxima slide a tradução da professora Maria de Fátima, não vou ler o grego de novo, mas só para vocês notarem como a minha tradução diz a mesma coisa, só que em cearense, tá bem? Abaixo transcrevemos, para comparação, a tradução do mesmo trecho pela professora Maria de Fátima, né? 1980. Maria de Fátima Silva. Então, olha, de Ceópolis. Quantos desgostos tenho eu tido a roer em minha alma? Lá, alegrias, essas são poucas, bem poucas mesmo. Uma meia dúzia delas. Né?
mas aflições a centena, como de areias tem o mar. Ora bem, vejamos, que alegria tive eu que possa dizer um deleite? Ah, bem sei, foi um espetáculo que me encheu de prazer o coração. Aqueles 5 talentos que o Cleon deitou cá para fora. Mas que alegrão não senti naquele momento. Muito admiro os cavaleiros por causa dessa proeza. Um golpe de sorte para a Grécia. Tá? Então, vejam. Na verdade, aqui, a tradução da professora Maria de Fátima está toda recortada em versos, que eu recortei. A tradução dela é em prosa, né? Ela não coloca verso por verso, é tudo junto. Aí eu recortei aqui para ficar mais ou menos próximo, para vocês notarem como ficaria, né? Um pouco maior do que a minha, vocês notaram aí, né? Que eu tento fazer verso por verso mesmo, só para mostrar a vocês como a tentativa de ficar o mais próximo possível do grego, do texto original grego, tá? Ainda que tenha o cearense, né? Na minha tradução. Então, o segundo aspecto, que eu mantenho essa fidelidade com o grego, na permanência dos termos históricos ou característicos da cultura grega, como acarnenses, que são cidadãos do povoado, ou dema atenienses de Acarne, o nome próprio Teoros, Citalques, né, Nicarco, o termo Sicofanta, que significa o delator do mercado, a Canéfora, que é a carregadora do cesto de oferendas, entre outros. Esses termos foram mantidos, tá? Na tradução. A exceção é o nome próprio Lâmaco, de Maque, combate, e lá é um prefixo enfático, que se torna batalhão na nossa tradução, que é o militar ateniense, né? É um nome próprio conhecido, na verdade, que tem um sentido muito relevante para a peça, pois representa a própria guerra e é o principal antagonista de Justinópolis. Enquanto Justinópolis é a cidade justa, né, o cidadão justo, e que quer a paz, o Lâmaco é o batalhão, é o que quer a guerra. Ele seria o inverso do Justinópolis, e há uma espécie de, vamos ver, um agô entre os dois, né, uma batalha, uma disputa verbal, né. O outro aspecto, na tradução dos nomes próprios, né, com relevância semântica para o enredo da peça, pela aproximação sonora dos termos originais, né? Nós procuramos, ao traduzir os nomes próprios, tentar manter uma aproximação sonora com o nome grego, também, é outro aspecto, né? Por exemplo, Dicaiópolis, de Dícaio, justo, e polis, cidade, fica Justinópolis, né? Porque, de qualquer maneira, manteve o polis, né? E Justino, né? Justinópolis. Comparar, por exemplo, a Florianópolis, né? Que nomeia o protagonista de Acarnenses, o cidadão justo ou a cidade justa, né? Interessante, né? Que eu fui conferir, quando eu apresentei essa tradução, algum aspecto dessa tradução, dos congressos da SBEC, lá em Mariana, Minas Gerais, alguém me falou que em Minas Gerais havia um município, alguma coisa assim, um distrito chamado Justinópolis. Me mandaram até a foto do ônibus, Justinópolis, com o nome Justinópolis. Eu achei ótimo. Quer dizer, eu vou ter que comparar com Florianópolis, mas poderia ter exatamente Justinópolis, né? E o outro nome próprio que nós traduzimos, Anfíteos. Anfíteos vem de Anfi, né? De um lado e do outro, ao redor. Teos, Deus, né? É que ele se torna ambídeos, né? Anfíteos fica ambídeos, né? Ambideus. O único que pode promover as tréguas entre atenienses e espartanos. Outro nome, Pseudártabas, e de pseudos, que é falso, e Artabe, que é uma medida persa. Ele se torna falsidâmetro, né? Enviado do rei persa, que acaba por revelar todo o engano dos embaixadores atenienses a seu país, né? Então, assim, continuando, temos outra questão, que é nas notas, né, que referenciam as opções de tradução. Nós temos notas de rodapé que vão explicando, né, nossas opções. Por exemplo, aí todos eles gritavam, ó seu mundiça grande, né? Aí tem essa tradução, mas lá na nota de rodapé está, ó mearotaté, ó impuríssimo, né? Em vez de mundiça grande, é o ó impuríssimo, né? Houve casos que nós colocamos até o contrário, alguém fala de forma bem alta e nós colocamos lá na nota de rodapé, em cearense seria... É bem engraçado essa parte, né? Que agora, fazendo a revisão, fui observar, houve casos assim. Na intenção, finalmente, na intenção explícita de aproximar as festividades juninas do Nordeste brasileiro às Dionísias rurais da Grécia Antiga, pelo reconhecimento dos traços estruturais comuns, por serem rituais agrários de fertilidade
manifestações espetaculares através da tradução da Comédia Carnense, de Aristófanes, do texto original grego de 425 a.C., para o falar matuto cearense, reconhecendo a forte inspiração da musa da comédia na cultura cearense. Tá bem? Então, são esses os aspectos que mostram que o nosso texto procura, pelo menos, né, estar bem próximo ao texto grego. Tá bem? Como é esse nosso cearense, né, dessa nossa peça, dessa nossa tradução. O falar matuto cearense, que até eu coloco aqui na nossa tradução, né, consiste no uso de apenas uma marca do plural, por exemplo, os pritani, tu com o verbo na terceira pessoa, né, que nós realmente falamos tu vai, né, na queda dos R's finais, substituição por acento na vogal anterior, aceitar, embaixador, né, em vez do aceitar, embaixador, nós também nem falamos assim. O mesmo procedimento vale para as terminações em ou, por exemplo, falou, né, em vez de falou, é falou, com acento circunflexo aí. Ou a eliminação da sílaba inicial do verbo estar, fica tota, né? Repetições de não, mudando a primeira forma. Tu não tá vendo não? Hã? Tem não duas vezes, o num e o não, mas a primeira forma fica num. Tu não tá vendo não? Homem por homem, o LH por I, né? Mulher por mulher, aio por alho. Uso do diminutivo substituindo inho por in, desse tamanho. Né? Aí, pros, pras, em vez de para os e para a. Uso das interjeições características, oxente, arriégua, vixe, né? Então, ênfases, euzinho aqui, ó, abestalhadinho, vou bater na porta. Então, assim, essas são as ênfases, né? Euzinho aqui, ó, abestalhadinho, né? Nós temos essas ênfases. Vou bater na porta, né? Mesmo por mesmo, a queda do L final de algumas palavras, miserável por miserável, terrível por terrível, entonações características, pense na sacudida grande, né? As alterações ou criações têm intuito expressivo, são intensificadores do sentido, né? Procuramos fazer isso, né? Intensificar o sentido, tá mais forte. Olha o matuto aqui, esse é cearense, não parece mais mineiro, matutinho aí, não sei se é o matuto cearense, mas é o matuto. E aqui é uma foto da procissão do pau de Santo Antônio, lá em Barbalha, que é a festa que nos serviu de modelo para comparar. Oi. Bem aqui, como? Bem aqui vizinho. Pois é, exatamente, Barbalha, nós fomos conhecer, inclusive, né, lá, para ver como era, porque realmente eu conhecia Juazeiro, mas não tinha ido a Barbalha, vizinho mesmo também, e também essa festa, levando o pau, né, levando uma madeira, é muito parecida às falofórias gregas, né, as falofórias atenienses, levavam uma madeira também como falo de Dioniso, né, as falofórias, uma festa de fertilidade da terra, né, e das pessoas também, e com uma festa muito parecida, cheia de aspectos semelhantes às nossas festas juninas aqui, especialmente um santo casamenteiro como é o Santo Antônio, não é? Então, todo o primeiro capítulo do livro é fazendo essa associação entre as festas juninas e as Dionísias matutas, as Dionísias rurais, na Grécia, né? Em Atenas. E o Aristófanes, na peça Carnenses, ele faz uma encenação, uma paródia de uma Dionísia rural. Nós não temos em nenhum outro autor, né? Plutarco, quando vai falar dessas Dionísias, ele já vai usar Aristófanes como fonte. Ele é bem posterior, né? O Aristófanes é o único lugar que nós temos uma fonte, de uma paródia de um festival que não era as Dionísias urbanas, e sim as Dionísias rurais, né? Que aconteceu nas aldeias, né? Lá nos Demoi, né? Nessas localidades, na zona rural. Então, essa foto aí é característica disso, né? Algumas palavras foram deixadas sem alteração, para que se façam entender melhor, já que não há mais matuto que fale completamente diferente do citadino. E estes fazem graça imitando o falar matuto, a ponto de integrar alguns modos de expressões no cotidiano, na comunicação com os mais próximos, que reconhecem o código linguístico também não exclusivo de uma região ou cidade, né? Então, assim, nós já falamos matuto, né, gente? Nós temos um linguajar matuto. Pela brincadeira que fazemos, trazemos do interior, né? E acabamos fazendo isso na cidade. E a brincadeira, né?
ainda mais com os comediantes que brincam com isso. Então, há certamente o uso mais intenso de algumas características de falares em determinadas regiões. Os meios de comunicação, especialmente a telenovela, têm divulgado falares diversos dos matutos nordestinos ou não, do Brasil através do mundo. Então, assim, essa coisa de falar matuto cearense ou não, ou se é pernambucano, ou o que é, né? Não dá para saber que se é exatamente, de onde vem exatamente, né? Há uma globalização também disso, né, gente? Então, de acordo com Maria de Fátima Silva, no prefácio de Dionísio Matuto, né, que a professora Maria de Fátima fez o prefácio, ela diz o seguinte: a língua, a partir de uma barreira para uma comunhão plena de sentimentos e de experiências, pode ajustar-se com a busca de palavras que, sentidas como naturais e profundamente enraizadas em um determinado contexto cultural dos nossos dias, deem réplica ao que o velho grego clássico exprimia. E quanto prazer não resulta de traduzir em tom que o nosso universo sente como seu, os tons com que os atenienses do passado vibraram perante a criatividade de um dos seus melhores poetas. Né? Aí nós vamos ver as personagens matutas, tá bem? Os personagens matutas aqui. Primeiro, né, o protagonista de Acarnenses é de Ceópolis, traduzido por Justinópolis, como já vimos, que vem do campo e se sente deslocado na cidade. Olha, só um trechinho do que ele fala aqui. Vocês já viram no início, né? Não, viram não, que aqui é a partir do 28, só foi o trechinho. 28 a 36. Euzinho aqui, ó, chego sempre primeiro que todo mundo, na assembleia e fico sentado. E aí, como eu tô só meio rastinho, fico de boca aberta, dou uma espreguiçada, peido, tá? Aí é uma citação do começo da peça, mostrando que o protagonista é o matuto, né? Alguém que vem do interior e veio para a cidade. O coro de acarnenses representa os camponeses do povoado ateniense de Acarnes, né? E entra na orquestra de forma violenta, querendo matar o homem que fez tréguas com os peloponeses. Os versos 204 a 218, né? Ele fala o seguinte, o coro. Por aqui, você estude, casse o homem, pergunte por ele, para todo passante. Né? Aí continua, claro. Né? Descertes de filho, né? Esse é traduzido por ver certinho da tribo. Descertes, do verbo dercomai, olhar bem, né? E filásio, do demo ou povoado do nome file, que significa tribo. É um agricultor que está representando todas as tribos de Atenas. Ele pede um pouco de paz para Justinópolis, né? Para reaver sua junta de bois, nos versos 1027 a 1029. Perdi foi os 2 olhos chorando os bois. Mas se tu te importa com ver certinho da tribo, lambuza de paz os meus olhos, avexadinho. O servo de Lâmaco, traduzido por batalhão, né, o Blâmaco, vem comprar produtos do mercado de Justinópolis para o seu patrão. O servo do sacerdote de Dioniso vem convidar Justinópolis para a festa dos cônjuges, e o servo de um noivo pede um pouco de paz para que seu patrão possa ter uma noite de núpcias, ter sua noite de núpcias. Então, esses 3 servos também são caracterizados como matutos na nossa tradução, tá bem? Ao megarense, que eu falei para vocês no início, até mostrei aquela, né, figura lá do livro, que é a edição, né, do Walton. O megarense foi atribuído um falar mais matuto ainda, por ele representar a comédia megarense, considerada uma fase mais rústica do gênero cômico, mas com acento à fala do homem do campo ou do caipira de outras regiões brasileiras, porque o megarense não é, né, não é de Atenas, não tem o dialeto ateniense. O dialeto dele vai ser um dialeto mais para dórico, tá? Aí por isso ele vai ter um matuto diferente também na nossa tradução. Olha o megarense. Mercado da Atenas, sabe, amigo dos megarenses, sentia farta de ti, por Deus da amizade, com uma de uma mãe. Mas, ó, miserável filhinha de um desgraçado pai, suba aqui para o molde do pão, se improntar algum. Escute então, bote o bucho para funcionar. Vocês acham melhor ser vendida ou ter a fome da peste? Aqui é ele falando com as filhas. E elas vão dizer ser vendida, né? Eles estão passando fome. É triste, mas assim, a brincadeira da comédia é grande, né? Mostrando o rústico do megarense e as primeiras formas de comédia que foram, né, em Mégara. Então é interessante isso para nós, que é quase... Essa comédia eu considero, e eu vou falar sobre isso, já falo no primeiro capítulo, como uma espécie de paradigma da comédia antiga.
né? Aristófanes, como está fazendo uma espécie de defesa da comédia, que ele foi acusado de falar mal da cidade na comédia do ano anterior, ele faz uma defesa aqui nessa comédia e vai fazer uma espécie de poética da comédia nessa comédia, faz uma defesa do próprio gênero, dizendo que a comédia também tem um discurso justo, sabe falar o que é justo. É bem interessante. Tá? Então, é bem complexo, não é só, né? Só a historinha, tem muito mais coisa, tem muito mais máscaras, são máscaras sobrepostas na comédia. Igualmente foi feito ao falar caipira do Beócio, com características diferenciadas do megarense, pois no grego de Aristófanes há acentos diversos para os dois que não são atenienses, né? E falarem, para os dois que não são atenienses, e falam outros dialetos, né? Para esses outros. O Beócio também fala outro dialeto, que seria mais o dialeto eólico. Esse vai ter acento no i, vamos ver que tudo é com i. Tá vendo, Heracles, que deu um mau jeito no ombro? Botai o poejo devagarinho no chão, Isminha. E vocês, tudinho flautista, que lá de Tebas estão atrás de nós, com estas flautas, vão soprar no cu de um cão. Tá? Isso é Aristófanes, não sou eu, hein? Não pensar que eu estou falando isso, não. Tá? Ele usa Proctus mesmo, aí, né? Que é o ânus, vão soprar no cu de um cão. Então, aí é o Beócio. Os citadinos, né? O que nós fizemos com os citadinos? Os citadinos, né? Vamos ver. Manteve-se a fala normal, oculta, para as personagens mais citadinas, como Eurípides, né? Eurípides é personagem nessa peça. E seu servo, né? O arauto, que é o locutor aqui na peça. Lâmaco, o batalhão. Outro servo de Lâmaco, que fará o papel de um mensageiro da tragédia, né? Dizendo que o Lâmaco foi ferido, então tem que ter uma fala alta, né? E as falas dos psicofantas, que são os delatores do mercado, também são os fiscais ou delatores do mercado. As falas deles se mantiveram, né, alta, no nível alto, não matuto. Também não foram alterados, de um modo geral, os nomes próprios de lugares ou pessoas, ou ainda nomes que identifiquem traços característicos da cultura grega. Tá bem? E o bárbaro, aqui aparece um bárbaro também nessa peça, além de tudo, né, que é o falsidâmetro, né, lembra o Pseudártabas, né, que vem falar se o rei da Pérsia manda alguma ajuda, né, para a guerra. Vamos lá. O bárbaro Dúbio parece revelar a Justinópolis a verdadeira enrolação dos embaixadores, né, por não concordar exatamente com as afirmações destes, apesar de não falar grego, né. A fala dele é toda, assim, de qualquer maneira ele entende alguma coisa e mostra que é tudo enrolação. Verso 98 a 109. Olha aqui. Embaixador, né, ateniense. Havia homem, diz logo que o rei mandou tu dizer para os atenienses da falsidâmetro. Aí falsidâmetro diz. Yartama nexarxa sapiona satra. Aí o embaixador. Tu aí, entendeste o que ele está dizendo? Pelo Deus que me alumia, eu não. O Justinópolis, o embaixador. Ele está dizendo, como ele não entendeu, ele está dizendo que o rei envia para nós, ouro para nós. Fala agora bem direitinho sobre o ouro. Aí o falsidâmetro diz, não receber ouro, os cufoló de Ion. Aí tem que achar graça, né? Não tem como. Ele fala isso, mesmo não sabendo o grego, ele entendeu que o outro estava tentando enrolar o outro, dizendo que ele estava dizendo que tinha ouro. Ao Justinópolis. Ai, coitado de mim, tá claro, é demais. Embaixador, o que ele está dizendo agora? O quê? Está dizendo que os jônios são uns cufoló que estão esperando o ouro dos bárbaros. Embaixador, não, ao contrário, ele está falando é dos quilos de ouro, Justinópolis. E aquilo que tu é um grande enrolão. Tá? Então, vocês estão vendo que a brincadeira aqui, né, com a enrolação aqui dos políticos, né, que não é de hoje, né, gente, vem de longe. Então, e essa brincadeira aqui com questão de cufoló, vocês sabem que é um linguajar nosso, né? Vai lá, anos mole, alguma coisa assim, aí eu coloquei foló, porque tem tudo a ver com a linguagem cearense. E a conclusão aqui, eu vou fazer a conclusão, mas aí vocês depois façam perguntas que a gente comenta aspectos mais, né, mais detalhados aqui. Então, assim, a nossa conclusão é a seguinte, nós traduzimos o texto grego, primeiro, da forma mais literal possível. Né? Nós temos uma tradução ao pé da letra, cotejando outras traduções da peça, e a seguir, retraduzimos ou traduzimos dentro da mesma língua, né, do português formal para a linguagem matuta, que mais se aproxima da linguagem oral do cotidiano. Nós traduzimos a precisão do verso grego, bem como a expressividade, a musicalidade das palavras e a expressão, né? Isso fizemos ao pé da letra e depois
colocamos em, né, umas expressões mais nossas. Com esses processos, somos levados a um entendimento muito mais aprofundado da língua e da cultura grega, e passamos a ter uma maior conscientização da nossa própria cultura e modo de falar, ao buscar as diversas expressões regionais mais antigas ou mais recentes, e o seu contexto dentro do texto aristofânico. Desse modo, somos diretamente atingidos pelo dionisíaco e apolíneo, de que o teatro se compõe, ou seja, né, o autoconhecimento pela experiência com o outro. Tá? Então, é isso, né? Essa metodologia, né, que vocês trabalham aqui, o grupo de metodologia, né, Cialdini, interessante isso. Nós primeiro fazendo tradução ao pé da letra mesmo, muito ao pé da letra, o mais possível. Até quase, não é palavra por palavra, que às vezes não dá, mas exatamente, né, o verso, o máximo possível, né, para depois fazer, né, não, como é que ficaria melhor, né, como é que a gente entenderia melhor dizendo isso. Porque ao fazer isso, como é que nós dizemos isso em linguajar normal de todo dia? Isso é o que nós fazemos nos nossos grupos de tradução, né, o GECA, que é o grupo de estudos da comédia aristofânica, e o GES, que é o grupo de estudos da Septuaginta, né, aqui no GECA da comédia aristofânica, nós fazemos isso, lemos, né, aí vamos tentando traduzir ao pé da letra, depois pensando, como é que a gente traduziria isso? Como é que a gente diria isso, né? Como é que a gente diria, você entendeu? Que diabo é isso, por exemplo? Né? Aí vem nosso linguajar mesmo, para quê? Para nós mesmos passarmos a entender bem o que nós estamos lendo. Em primeiro lugar, nós temos que entender. Não é só pensar que o outro vai entender ou não, é primeiro você. Se você não entender, como é que você vai fazer o outro entender? Né? Não tem condição. Então, é interessante, a primeira leitura é a nossa, a primeira leitura é uma nossa leitura que nós estamos expressando. Tá? Aí nós podemos expressar algo, aqui as referências, né, do texto, o Carmense, eu já mostrei no começo, alguns, né, o texto original, o Berman, o Dourado, que foi um dicionário de cearês, Macutei, utilizei mais, né, até ele disse que o cearense não coloca o diminutivo com M, é com N, tudinho, né, utilizei essa marca dele, inclusive, né, e aqui o próprio Dionísio Matuto, né, que está aí, o Carlos Plata que ele faz, né, o pleito que ele faz, Aristófanes e o Carnaval de Gênero, são textos bem interessantes, né? Então, pronto, né? Eu vou deixar de apresentar, né, para a gente passar a conversar, então, tá bom? Tem aqui barulho. Então, pronto, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar, comentar, a gente estamos aqui para isso. Todo mundo calado? A comédia faz todo mundo se calar. Legal. Fica tudinho segurando o queixo para não cair. Tudinho. Bom, na verdade, era interessante que tivesse, né, comentado mais, talvez até ter feito um resumo da peça, alguma coisa assim, vocês não conhecem bem a peça, né? Mas aí eu fui direto para o ponto, mas pelo menos para a tradução acho que ficou mais ou menos claro como ela é, não é? Mas é bom, professor, que aí a gente não precisou ligar aquele que o pessoal chama de alerta de spoiler, né? E aí fica até a curiosidade de ler a peça, né? De conhecer até mesmo as versões da peça. Exatamente. Ver outras, né? E é um desafio. Ó. Quem não entender não é cearense, não. Eu geralmente deixo os meus comentários mais pro final, abrir espaço aí para o sua Adília aí tá aí se coçando aí para falar, que eu já tô vendo aí. Pode tomar a palavra, professor. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Bom dia a todos. Bem, a primeira coisa é justamente essa. A gente, quando ouve a senhora lendo, a gente sente aqui o Ceará como um todo. Então, é muito engraçado a gente se ouvir. Essa é uma verdade. Então, assim, eu parabenizo por um trabalho excelente, um trabalho primoroso. E aí eu queria perguntar justamente como foi esse processo de escolha lexical, de escolha de vocabulário. Porque, assim, o processo de tradução é um processo demorado, é um processo muito difícil, não é para todo mundo, realmente. É um trabalho que, digamos assim, cobra daquele tradutor, daquele pesquisador, um conhecimento de vocabulário, porque aí não é só traduzir grego,
é traduzir grego para uma fala que é tipicamente nossa, que é até incompreendida por muitas outras pessoas da região, de outras regiões do Brasil. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa escolha lexical, dessa escolha de vocabulário. Obrigada, Adílio. Então, é isso mesmo, né? A minha opção aqui foi mesmo fazer um trabalho que me representasse como cearense mesmo, né? Então, assim, eu fui, como eu falei primeiro, eu fui lá para Portugal para fazer algo daqui. Então, assim, eu tive que sair de mim, vamos dizer assim, né? Me olhar como outro, para poder fazer isso. No primeiro trabalho, que isso foi em 2010, né? Peguei lá que foi 2010, foi. 2010. Tem que pensar que eu já fiz 2000, depois olha mil e alguma coisa. 2010. Né? Eu estive em Coimbra em 2010, fiz o primeiro trabalho lá. Depois fui fazer revisões para fazer a publicação, que saiu em 2014, tá? Aqui já fiz umas revisões com o grupo, né? O grupo me ajudou também a fazer as notas, essas coisas, rodapé, alguma coisa a mais. Alguém dizia, como Orlando Holmes, não é cavão, não é calvão, coisas desse tipo, né? Assim, a ajuda de alguns cearenses. E olha que eu explico, inclusive, que nós acabamos não sendo tão matutos assim, nem tão citadinos assim, vamos dizer. Porque nós acabamos expressando mesmo o que a gente fala normalmente, do jeito que a gente fala, do que eu estou falando, do jeito que a gente fala, né? Do jeito que a gente fala, se a gente pegar a oralidade em si, toda oralidade é matuta, vamos dizer assim. Acaba sendo matuta, porque você, né, tira o começo e o final das palavras, fica uma palavrinha, né? Em vez de estar, é tá mesmo, né? Tu tá bem? Como é que tu tá? Né? Tu tá assim. Isso aqui nós falamos quer dizer, numa intimidade maior, claro, né? Não é assim, dando palestra, nós usamos uma linguagem quase artificial, não é? Aqui não, como o meu assunto é esse mesmo, né? Eu acabo brincando mais ainda e ficando um pouco mais à vontade também, né? Eu também gosto de ficar mais à vontade mesmo nas aulas, né? Que é exatamente o meu objetivo com isso, é mostrar que nós temos que falar a nossa linguagem mesmo para que as pessoas, nós nos entendamos, nós mesmos, né? Porque senão ficar uma coisa artificial demais, só cada vez que eu explicar fica pior, né? Então, assim, a questão do vocabulário, é claro, é difícil mesmo, você tem razão, é mais difícil, é a mais difícil. Tanto é que eu adquiri vários dicionários de cearense, até de outros lugares. Santa Catarina, eu fui lá, peguei o dicionário de lá, peguei de várias regiões, mesmo sendo de outras regiões, que eu precisava até desses outros, né? Esse megarense, o beócio, que eu coloquei 2 matutos diferentes, eu dizia de que região era cada um. Eu não disse mais por causa das brigas, né? Porque o pessoal briga. Vão perguntar por que eu coloquei assim. Mas eu coloquei como se fosse lá do sul mesmo, né? Os 2. E aí, quando eu fui apresentar a minha peça junto com um colega, que ele é professor do Paraná, mas ele é de Goiás, né? Professor Roosevelt Rocha, ele apresentou a tradução dele em linguagem erudita, né? E a minha linguagem matuta. Aí ele apresentou a dele, eu fui apresentar a minha, ele também é covardia. Ele brincando, é covardia. Não, tudo bem. Aí ele veio perguntar por que o matuto cearense era o que ganhava, né? O melhor, né? Que é o de Ceópolis, porque a tradução é minha. Parece que eu sou cearense, é o cearense que ganha, não tem isso não. Quando você fizer a sua, coloque o seu, a sua região. Não tem nada a ver. Então, professora, a senhora tem aí um projeto em mente de fazer a tradução de uma outra obra? Tem a Paz, de Aristófanes, nós já começamos, que ela é bem rústica também, né? Eles estão alimentando um besouro que come merda, né? Que é o rola-bosta. Aí é muito engraçado, né? O rola-bosta, que em grego, que nós chamamos de escaravelho, tão bonito, né? A palavra escaravelho. É bonito. Escaravelho significa rola-bosta. É só um nome bonito científico para um bicho que faz isso. Porque em grego, escatos, né? Que deu escatologia, né? É fezes, né, gente? Estrumo, fezes, estrume e tudo mais. Aí você chama rola-bosta. Aqui nós chamamos rola-bosta, né? Normal, o besourinho. E eles estão dando fezes para ele comer, para ele ir para o Olimpo em cima desse besouro. É uma graça. Essa peça é engraçadíssima. Nós já fizemos uma tradução, já fizemos a parte do matuto, mas ainda não fizemos uma revisão para publicar. Nós vamos publicar, viu? É porque cada vez fica mais difícil a gente ter tempo, né? Você já prestará atenção, né? Agora eu estou fazendo uma revisão desse Dionísio Matuto e não fiz ainda dos outros. Porque o povo já pede para já e já vai. É assim.
Tá? Então é isso, Adílio, realmente é difícil essa ideia, mas como eu falei, eu comecei a ver até o dicionário de todo regionalismo, de todo lugar. Aí é bem interessante, que você começa a se interessar pelo seu e pelos regionalismos dos outros também, interessante. Eu gostei de fazer isso, a partir daí já era, né, eu acho que todo mundo tem que estudar o que é seu no sentido assim, mesmo vendo o do outro, para poder saber o que é seu. Né? Você não pode deixar, não quero nem saber daquele ali, daquela. Não é isso, não, porque você só vai saber o que é seu, distinguir se você distinguiu do outro. Não é? É a linguagem, a comunicação, o diálogo, etc. Né? Então, isso é interessante, você passa a ter na sua vida como se fosse. Eu estou estudando a mim mesmo. Professora, me permita dizer uma coisa? Assim, eu trabalho com a disciplina de filologia românica. E eu fiquei aqui pensando na possibilidade de fazer um estudo a partir da literatura, observando justamente esse vocabulário. Então, eu estou super interessado em poder ler esse livro. Eu vou tentar adquirir. Eu não sei se ainda na Amazon está disponível, porque a última vez que eu olhei não estava. A fila aqui está grande para adquirir. A fila está grande. A gente queria muito conseguir a versão, inclusive, autografada. Porque, assim, como eu vou trabalhar com a língua portuguesa nesse processo histórico, eu gosto, nos últimos dias da disciplina, falar um pouco sobre essa nossa língua portuguesa, mas pensando justamente no vocabulário bem nordestino, bem caririense. Então, de repente, eu vou trazer, ou seja, vou pegar a obra da literatura e vou poder trabalhar dentro da disciplina de filologia românica. Então, assim, eu quero muito essa obra. Eu preciso dela. E olha que eu sempre gostei também, viu? Acho que quando eu estudei latim na UES, né, que eu estudei latim primeiro no curso de letras, eu gostei muito de filologia. Nossa, fiz filologia lá, nós tivemos 3 filologias lá, foi muito bom, né? Eu gostava muito de etimologia, só que é aquela questão, se você ficar só na etimologia, você não traduz. Aí por isso que eu tinha que fluir. Mas eu gosto muito, é uma coisa que eu gosto. Foi isso também, foi um aspecto interessante também de ter retornado a isso. A coisa de saber, né? Você não fala errado, você fala mais antigo, né? É interessante essa ideia também, né? De pensar nisso, desse Vixe Maria, é a Virgem Maria. Olha aí que interessante, né? Vixe. É muito engraçado, né? Dizer isso. Né? Então, Oi. Nessa linha do que o professor Adílio falou anteriormente, das escolhas lexicais e tudo, é interessante porque a senhora também teve que fazer algumas escolhas de quais palavras iriam permanecer, né, num formato um pouco mais erudito, e quais palavras iriam ser traduzidas e adaptadas, né? Exatamente. Eu lembro que eu pensando aqui com os meus botões, a gente tem aí algumas obras da literatura universal, né, em especial literatura de fantasia, que passa por essas questões também. O Senhor dos Anéis, por exemplo, se não me engano, tem textos que dizem que o Tolkien ele dava sugestões de como traduzir alguns lugares, alguns nomes em outras línguas, né? As Crônicas de Gelo e Fogo, que ganhou notoriedade aí com a série de Game of Thrones também, alguns lugares, alguns nomes, algumas coisas foram traduzidas em português, outras permaneceram na língua original. Então, é um trabalho bem de escolhas, né? E muito, muito árduo, né? Como a senhora disse, alguns lugares, alguns nomes, eles podiam ser traduzidos e adaptados, outros a senhora optou por deixá-lo que esses nomes pudessem explicitar também as características culturais da Grécia. Exatamente. Como foi um pouco essa questão de escolher qual seria, qual não seria? Pois é muito essa ideia, né, de traduzir o quê, né? Porque na Lisístrata, a primeira tradução que eu fiz do grego para o português foi a Lisístrata de Aristófanes, né? A comédia considerada mais obscena dele, obscena no sentido sexual, né? Porque nós temos a paz, que eu falei agora, do rola bosta, é obsceno escatológico, né? Mas a Lisístrata, na questão sexual, é a mais obscena de todas, que é uma greve de sexo que as mulheres casadas fazem, né? Para acabar com a guerra do Peloponeso. Então, assim, eu traduzi essa peça no mestrado, né? E eu já traduzi os nomes próprios. Foi interessante. A Lisístrata eu traduzi por Libera Tropa, né? A Calonice por Vencibela, a Boquerina, né? Que era
É o nome da biqueira mesmo, não tem mais nem o nome dela. A menina, agora eu sei só o meu, mas não tem mais. Boquerina. O Cinésias foi trazido por Penétrias, né? Tinha a ver com o que tinha a ver, porque senão as pessoas vão ler. Porque o Aristófanes, ele faz jogos, até um texto de uma estudiosa que ela coloca nomes falantes. Os nomes de Aristófanes são nomes falantes. Até quando ele escolhe, é incrível, olha, o Lâmaco, que ele escolheu ali, o Lâmaco, era um soldado na época, depois ele vai ser um general. Mas ele escolheu certamente não só por ele ser um soldado, mas por causa do nome dele, Lâmaco, que é grande batalha grande. Então, ele pegar alguém histórico com um nome representativo, isso é muito interessante, né? Conseguir fazer isso. Né? Aí a brincadeira com esse batalhão, com esse nome, né? Então ele brinca com esses nomes todos, ele vai brincar. Então tem nomes que ele inventa. Aí quando ele inventa, é mais apropriado que a gente traduza, né? No caso do Lâmaco, nem inventou, mas eu tive que traduzir, porque eu achei interessante traduzir como batalhão, até para ter uma batalha grande, ao mesmo tempo um corpo de soldados. Porque o Justinópolis, ele também significa uma cidade justa ou um cidadão justo. Poderia ser o coletivo ou o individual. Né? Até para trazer mais coisas ainda. Como Aristófanes já coloca máscaras sobre máscaras, aí eu ainda coloquei mais máscaras. Ainda tem mais máscaras na minha tradução, ainda tem isso, né? Então é isso, essa seleção é complicada, mas é como eu falei, por exemplo, psicofanta, é um delator, mas é uma palavra que as pessoas devem aprender em grego, porque a palavra grega, assim, ela é muito, né, típica. Psicofanta era o que mostrava, phantos, vem de phainomai, de mostrar, né? Fanta nesse sentido, de mostrar. E o psicos é o figo. E o psicofanta era aquele que mostrava ou delatava o mercado de figos. Ele era o delator, ele era o fiscal. Ia lá e mostrava se estava vendendo direito, se estava vendendo muito, se aparecia figo. Só que depois disso, passou a ser delator de qualquer coisa. Aí o psicofanta é o delator, é o fiscal do mercado. Era uma peste em Atenas, né? O Diceópolis, o Justinópolis, né? Ele vai trocar o psicofanta pelas mercadorias do Beócio. O Beócio traz comida e ele dá o psicofanta para ele, como se fosse a mercadoria. É até interessante que eu até escrevi um texto sobre vaso ruim não quebra, né? Que era essa expressão de vaso ruim não quebra, eu mostrei o psicofanta no Diceópolis, lá em Acarnense. Que ele diz assim, ele faz muito barulho, mas não quebra não, né? Coisa ruim não se destrói. É interessante, bem antigo, né? Atrás dessa ideia do vaso ruim não quebra. Não quebra, só racha. Exatamente, ele diz até isso. Vai vender como um vaso que faz barulho, mas não vai quebrar, não. É muito engraçado, que ele é barulhento, tá delatando toda hora. E, professora, na mudança, nas revisões que a senhora fez da primeira edição para a segunda, que está para sair esse ano, nesse aspecto das escolhas, a senhora chegou a fazer alguma mudança, repensar alguma tradução, ou alguma coisa assim, porque às vezes... Não, na verdade não, assim não. Só algumas coisinhas mesmo que eu fiz, foi só mais corrigir algumas coisinhas. Você até já viram uma correção aqui, que foi assim, na tradução aqui do Megarense, eu coloquei Mercadatana, salve, amigo dos Megarenses. Tá? Amiga dos Megarenses, porque em grego é a ágora. Né? A ágora é amiga. Se eu tivesse colocado feira, seria amiga, aí ficou amigo, que é o mercado. Agora... Tinha deixado amiga, aí depois que eu vi, eu digo, vou ter problema, porque tudo em alfa aí também, né, tudo em A, mas eu vou ter amigo. Foi mais para correções de algumas coisas que eu observei, mas não modifiquei, assim, traduções propriamente, não. Né, que eu me lembro agora exatamente, não. Só as coisinhas mesmo desse tipo, né, alguma coisa que... Mas os nomes eu deixei, como estavam. Foi um trabalhinho mesmo, mas a gente foi vendo o que podia, o que não podia, né. É claro que se você for fazer uma revisão mesmo nesse sentido também, pode depois atualizar, né? Dá para atualizar. Com sugestões, etc. Muitas vezes essas expressões, as gírias mesmo, alguma coisa assim, principalmente, talvez, os personagens mais urbanos, né? Há uma mudança muito comum, uma gíria, uma expressão que era utilizada há algum tempo atrás, ela perde o sentido hoje, né? E tudo. A gente tem isso, né? Essa juventude de hoje, a gente tem que passar meia hora explicando o que quer dizer cair a ficha, por exemplo. Quando nós usamos especialmente esses, né, termos mais para, chamamos de gírias, né? Sim. Aí fica complicado mesmo, né?
Você viu aquela questão ali que na época estava no auge, mas eu acho que hoje ainda tem, mas o povo ainda brinca, né? Aquela coisa, pense na sacudida grande. Nós tivemos uma época que estava no auge esse negócio, pense num cabra macho, pense nisso. Eu nem sei se está mais. Né? Porque talvez já esteja definhando isso aí também. E o interessante é que a senhora teve toda a preocupação de não se restringir apenas aos regionalismos cearenses, mesmo que fosse o foco, né? A senhora procurou, de acordo com cada situação, os personagens que eram externos de outras regiões, aí outros regionalismos, não do Ceará. Exatamente. Talvez algumas expressões mais gírias mais urbanas, talvez, tudo. Isso é muito, muito legal também. Tem uma coisa bem engraçada, né? Que todos vocês conhecem, que é que nós colocamos a palavra rebola, né? Rebola, aí tem que explicar na nota de rodapé que rebolar no mato não é dançar no meio de arbustos. É jogar fora. Porque em outras regiões rebolar é dançar, né? Eu lembro até de uma colega no colégio, né, que era gaúcha, e ela dizia que foi um choque para ela. Ela fez a tarefa, mostrou para o professor, aí perguntou, e agora eu faço o que com isso? Não, rebola no mato. Aí ela, eu vou rebolar no mato. Como ela era gaúcha, ela passou assim uns 5 minutos sem entender o que o professor está querendo dizer com aquilo. Professora, o Tirica chamou a Xuxa de abestada, não foi? Também ela ficou. Sim. Essa abestada ela. Abestalhada, eu vou ter que fazer abestalhadinha aqui. Diga, Francisco. Francisco é de Marcialdinho, só chamo de Cialdinho. Sim, desde a primeira vez que o Rodrigo falou desse seu trabalho e tudo, eu venho pensando muito naquilo que claro, é uma outra linha, é uma outra ótica que o Ariano Suassuna fez com o Plauto, né? De quase adaptação, alguma coisa assim. Só que a porca e a aululária, né? E ele não fez uma tradução, no caso, né? Ele não fez é uma adaptação, né? Isso, foi uma adaptação, inclusive com mudanças em alguns trechos do enredo e tudo mais, e tal, certo? Mas é muito interessante porque a gente percebe aí uma revitalização também, claro, um outro caminho diferente que a senhora fez, mas eu acho que o intuito acaba sendo o mesmo, né? No sentido de uma revitalização. Atualizar, né? E uma divulgação mesmo, para que as pessoas possam ter contato com essa cultura de mais de 2000 anos aí para trás. É muito importante, até porque a gente tem uma influência muito grande na sociedade ocidental, o berço, né, a Grécia, principalmente, de tudo isso que nós temos hoje. Né? Exatamente, E a literatura, né? Como diria, acho que era o professor Orlando que dizia muito isso, eu lembro disso, né? Depois dos gregos, em termos de literatura, depois dos gregos, só existe cópia. Só existe imitação. O original ficou nos gregos, o resto nesse sentido, né? O pior é que a gente vai mais longe, porque os gregos já copiaram de muitos outros também. Pois é. Né? Se você for procurar, ainda tem as outras cópias. Aí tem vamos dizer assim, eles tiveram um momento bom, porque foi uma espécie de leitura de tudo que havia, né? Como Platão faz uma leitura de tudo que ele tinha. E é interessante que ele fica muito rico por isso. A Grécia também é muito rica, porque leu muitas outras, né, culturas também. E aí difundiu para o resto do mundo. Aí ficou como se fosse o original de tudo. Inclusive, a própria comédia, né? Que tem essa herança de Megara, a comédia. Isso, exatamente. Né? Dentro da Grécia, mas assim, passa como se fosse só ateniense para nós, né? Mas vem de outras culturas que vêm, os dórios, né, vieram de fora, né? Se adaptaram ali no Peloponeso e tudo mais. Então, assim, na verdade, a Grécia foi o centro nesse sentido, de virem pessoas, né, se estabelecerem ali, né, e eles difundirem para o mundo a sua cultura. Realmente houve uma difusão muito grande, né? Aí, através dos romanos, né, os romanos conquistaram a Grécia,
politicamente, mas foram conquistados, né, culturalmente, vamos dizer assim. Sim, sim. Houve uma fusão, né, de cultura, na verdade, não foi só da Grécia também, até a cultura romana também. Ninguém pode nunca achar que isso é uma cultura, não. Eu acho que a gente tem sempre que pensar que houve uma força grande, mas eles têm muitas dos egípcios, né, de outras, dos persas propriamente também, todos reunidos aqui vêm através dos romanos com a sua também, claro, com a sua contribuição. E nós, hoje, a nossa contribuição é com cearenses. É ótimo isso. Professora, me acha outra curiosidade também. Qual foi a maior dificuldade que a senhora teve na fazer esse trabalho? Porque eu fico imaginando que talvez uma delas talvez tenha sido uma certa resistência dos mais, colocando esses termos, dos mais puristas, dos mais tradicionais, né, de fazer uma tradução numa língua da antiguidade clássica. Porque foi engraçado, né, que eu mandei esse projeto para a professora Maria de Fátima lá, e ela gostou e aceitou normal, assim, foi interessante isso, né? Talvez aqui fosse pior, né? Engraçado, você vai lá para fora. Um dia que eu li num evento lá, em que estava o professor, como é o nome dele? Acabei de esquecer o nome do homem, o Rodrigo, o tradutor da Ilíada da Odisseia. Frederico Lourenço. Frederico Lourenço, agora eu lembrei de Lourenço, esqueci de Frederico. Aí o Frederico Lourenço estava assistindo, na hora que ele viu a leitura daquele monólogo do Dicéopolis, né, que esse começo aí que vocês viram, né, até leio em alguns momentos desse monólogo, para as pessoas verem como é o cearenseis, porque não é todo mundo que vai ler em cearenseis, não, né? Esse pedacinho aqui, tanta dor tem despedaçado meu coração, alegria é pouca, bem pouquinha, conto nos dedos, mas sofrimento é grão-centas rumas de areia. Quando ele viu, ele achou assim, ele disse que era genial esse grão-centas rumas de areia. Ficou animadíssimo, né? Porque ele é um tradutor, assim, como é que chama? Ele é criativo, né, também. Né? Assim, todo tradutor acaba sendo um pouco criador, né? Chamam de traidor, mas é criador também. Ele recria em cima do outro. Então, nós acabamos criando também. Né? Então, essa barreira aí, eu acho que eu tive mais quando eu passei a apresentar esse trabalho em outros ambientes, vamos dizer. Mas não tive, não, porque eu falei antes de perguntar, tá? Eu estive em um evento que era de tradução, né? Aquele grupo do Desleitura, né? Lá na Bahia, né? Eu participei do grupo Desleitura, eles sempre me chamam lá por causa dessa tradução também. As pessoas não são dos clássicos lá, são professores de inglês. E me chamaram para lá, né? Aí vou eu para lá por causa desse cearenseis aqui. Eu dei esse livro para um professor, né? Que estava na banca junto comigo, aí ele levou para lá, quando foram fazer o evento, me chamaram. Aí eu fui para lá, para Jacobina, na Bahia, né? Aí foi uma graça, porque houve um tradutor aí famoso, né, do James Joyce, né? Como é o nome dele? Galindo, eu acho que é Galindo. Eu acho que ele foi começar, ou não sei se foi ele que perguntou, outra pessoa perguntou, mas perguntaram assim, quase... Iam perguntar mesmo, quase assim como era... Se as pessoas entenderiam, né? Quase isso. Se eu não tinha o objetivo de esclarecer para as pessoas a tradução, né? Eu até brinco, eu digo assim, eu acho que a gente precisa de legenda, para as pessoas entenderem. Nossa tradução vai precisar de legenda. Mas eu disse para eles, antes de perguntarem, né, iam perguntar, mas quando eu esclareci, que o meu objetivo não era tanto que as pessoas entendessem, mas que nós entendêssemos. Né? Eu disse, o nosso objetivo foi entender a própria peça, junto com o nosso grupo. Então, está na nossa linguagem. Mas se alguém quiser entender agora, vai ter que perguntar a nós. Nos perguntar. Mas foi isso, mais ou menos. Assim, mas não chegou a ter essa rejeição, não. Pelo contrário, né? Aquela tradução do Edson Meira, ele já apresentou lá na casa de Guilherme de Almeida, quando ele apresentou, ele falou, a professora Adriane, que foi a orientadora dele, ela disse para mim que ele já seguiu minha linha, por causa que eu tinha feito já essa tradução. Né? Porque eu já comecei com a Lisista traduzindo os nomes, né? Aí depois, quando eu já vim com essa ideia de traduzir, aí veio com a ideia de cearenseis, então ele colocou em baianês e pernambuquês. E ele falou que veio nessa linha. Então foi bem interessante, a gente já forma até a escola. Então tem gente que quer fazer também. Foi bom, não senti isso. Não trabalho com a comédia. Uma escola de tradução, como foi que a senhora falou? Uma tradução etnoética. Etnoética.
Muito Então, bom. mas eu acho que por ser comédia também, abre muitas portas. Sim, é outra Pensei se coisa, eu traduzisse a Bíblia assim, acho que o povo ia ter, aí você briga. era outra coisa que eu ia mencionar, porque aí no caso, como é um texto de comédia, né, e deve facilitar nesse aspecto, nesse sentido. Exatamente. Por exemplo, se fosse uma tragédia, talvez, É. E aí não dá, né? Você quebra, né? Porque dá, claro. Tanto é que sim, há tragédia em, como é que é? Em cordel, né? sim, sim. Dá, fica Mas, triste, né? mas aí, claro, eu imagino que numa situação como essa, o caminho fosse ser Uhum. um pouco diferente daí, mesmo que fosse para fazer uma tradução etnoética. Eu adorei essa expressão, professora. Tradução etnoética. Então, eu vou botar Essa aí é cunhagem minha. pois é abrindo conceito, abrindo escola. É, exatamente. É. Juntei duas coisas que pareciam não, né? Não podiam ser juntas. Depois eu quero saber um pouco mais sobre essa sua escola de tradução etnoética. Pois é. Eu peguei as duas, né? Duas formas que o Berman fala, né? Que é étnica ou ética. Não, a minha é as duas. É só uma, não. Muito bem Tá mesmo. bem? E aí é ótimo esse trabalho também que a senhora fez. Outra coisa que eu estava pensando muito como a gente, o cearense, ele tem essa veia humorística muito acentuada. E a gente Exatamente. percebe isso também na questão dos nomes e tudo. Eu lembro que algum tempo atrás eu vi um meme falando os nomes das pessoas depois dessa pandemia. As invenções, né? Nelson da Silva, e por aí É vai. muito engraçado, né? É como diz a história, né? O melhor do Brasil é o brasileiro, o melhor do Ceará é o cearense. É, exatamente, a brincadeira que faz com tudo, né? Tudo se torna brincadeira, né? Claro, torna piada. Teve alguma encenação da peça, professora? Tipo, Não só de trechos da peça toda, não, ainda, né? Houve encenações ali no Dalbano, houve uma brincadeira, né? Ali a leitura, o menino que tinha feito até a revisão, que era o nome dele, eu tenho que olhar o nome agora, que faz tempo que o povo faz. O Getúlio, né? O Getúlio era meu bolsista junto com o outro lá, com o Robson, os dois fizeram as encenações, as brincadeiras lá, uma leitura dramática lá, né? sim, Cantaram até a parte do coro, foi bem engraçado. Né? Porque o coro era mais para cantado, né? Eles cantaram e tudo, ficou engraçado. E da Paz fizeram não no Bosque, né? Tinha até no YouTube, eu não sei se ainda tem, as aristofânicas, né? Uma adaptação, não foi, Rodrigo? Você lembra disso? Não, não, né? Foi uma sketch que Pois é, fizeram. foi, mas foi uma adaptação,zinha, não foi só, né? Foi a história toda, mas bem rápida. Até Inclusive o Trigeu a Trigéia. era a Madame Trigéia. Até hoje eu chamo ela de Madame Trigéia. A dele da A Bárbara. Bárbara. E a Bárbara é uma Bárbara falando grego, né? O nome dela é Bárbara. Interpretando o Guerra, Imperador da Guerra. Foi, exatamente. É muito bom, não? Eu acho um caminho bom, que vocês trabalham de caminho, método, né? Método é caminho, né? O metarodoso, né? Através do caminho. Então, assim, o método de pesquisa, método de tradução, isso é muito interessante, que a gente tem que ter o tempo inteiro procurar como fazer, né? Como é que vai fazer? Que tipo, que escolhas vai fazer? Qual é o mais didático? O que seria mais interessante? Como é que eu entendo melhor? Como vai ficar melhor no final, né? Que a gente tem que publicar. É publicável isso? É só para mim? Como é que vai ser, né? Quando vai publicar, você tem que fazer revisão isso, né? Ver se alguém vai entender, ou pelo menos um pouco, né? A questão de ficar totalmente ininteligível também não dá. E quando você traduz ao pé da letra, fica. Depois vou precisar fazer uma tradução da tradução do cearês. Exatamente. Mandar alguém colocar do cearense para o português normal depois. Aí ver se fica igual a primeira que a gente fez. Pois é. É muito engraçado, né? Muito bem. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta ou algum comentário ainda à professora? Professor Adílio? Professora Luísa? De minha parte, eu só quero agradecer pela oportunidade de ouvir a professora. Eu já tinha ouvido muito falar sobre a senhora.
Então, foi uma oportunidade de ouvir aqui uma palestra. Então, assim, para mim, é só alegria mesmo. Obrigada, muito bom. Você também tem, né, vai ter, sua pesquisa, pelo visto, vai ser muito interessante, hein? Com filologia, né? Depois vamos divulgar, na época de sair alguma coisa, vocês divulguem para a gente ver também. Interessante, né? Aguardo o livro autografado, professora. Com certeza. Se eu encontrar... Rodrigo, afinal de contas, tem ou não volumes dos meus livros lá no núcleo? Eu vou ver se eu vou tirar um Mas tempinho não para fui ao esses núcleo. dias. Ainda não fui também. Até porque estava em lockdown, né? Aí, tudo fechado. Eu cheguei aí lá, mas não entrei no núcleo. Sabe? Eu fui fazer uma troca com o pessoal da editora. Levei os livros Eu ganhei os Cavaleiros e dei a Acrópole Agora, Mulher Dentro, Homem Fora. O pessoal da Substância, que eles estão abrindo uma livraria, né? Com os livros todos expostos, aí eles precisavam desses que ele não tinha. Mas foi bom, que eu ganhei 10 livros dos Cavaleiros. Muito bem, professora. Eu acho que mais alguém gostaria de falar? Cumprimos, né? Alguma coisa, né? Cumprimos. Deu para ficar alguma coisa, né? Pelo menos ficou gravado agora, vamos ver. Vou começar a gravar coisa respondendo. Pois, a professora Luísa, pode falar, professora Luísa? Oi, Edmar. Só queria agradecer pela fala da professora, né? Foi muito bom. Eu estou aqui fazendo um monte de coisa, mas eu estava ligadinha, estudando. Não participei muito falando por conta, inclusive agora do Brasil, mas só para agradecer mesmo por esse momento que foi muito bom. Então, obrigada, eu também agradeço pela, né? Pela presença. Então, gente, é isso. Professora Ana Maria, muitíssimo obrigado novamente, né, por a senhora ter disponibilizado o seu tempo e o seu conhecimento aqui para dividir conosco. Fique ciente que agora que eu retomei o contato, eu largo mais do seu pé. Tá bem, para ficar cegado, que me paga e não me deve nada, você sabe disso, né? Tem um monte de coisa para fazer, né? Nós temos muito o que fazer, né? Pro resto da vida. Com certeza. E também ao professor Rodrigo, né? Que foi ele quem nos falou a primeira vez do seu trabalho e tudo. Então, muitíssimo obrigado também, professor, por estar aqui presente conosco e estar aqui nos assistindo, nos auxiliando, nos apoiando, dando esse suporte também. Eu que agradeço, Edmar, o convite e, se puder, me convide para outras palestras aqui do grupo, porque eu acho muito bacana esse trabalho de metodologia de pesquisa. Uhum. A gente sempre acaba aproveitando e adaptando para as pesquisas que a gente faz particularmente, né? Então, eu acho bacana. E o Rodrigo está num projeto comigo, né? Que ele está agora está no mestrado, fazendo a tradução. Vai trabalhar também com a tradução ainda da Assembleia, né, Rodrigo? Na Assembleia de Mulheres. Assembleia de Mulheres, né? Certamente vai sair com... a primeira versão. Mas é do Cearense também, Rodrigo? Não, essa a gente está pensando em deixar citadina, mas é porque, como é uma comédia que se passa na cidade, talvez... Não sei, né? A gente pode pensar, a gente acaba adaptando uma coisa ou outra, né? Rodrigo? A gente pode colocar em cearenseis urbano, pode ser. Exatamente. A gente já começou a traduzir, a traduzir o jovem por novinho, né? Até tinha começado por novinho. As novinhas. As novinhas. Pode ser uma opção também. Exatamente. Muito bem, então. Pois é isso, gente. Então, eu gostaria novamente de agradecer a presença de todos, a presença da professora Ana Maria, professor Rodrigo, professor Adílio, professora Luísa também, e aos demais que estão aqui nos acompanhando. Né? Obrigada. E aí fica sempre o canal aberto, professora, para outros momentos a gente poder se encontrar de novo. Quando a gente tiver, né, a paz depois, né, a paz, trazer a paz aqui para vocês. Trazer a paz, olha que legal, a paz. E quando sair a segunda edição, a gente marca. A gente faz um lançamentozinho aqui. Pode você encontrar os livros, eu mando para vocês autografados, viu? Porque realmente ninguém foi lá ainda ver como é que tá. Eu vou ser mais atrevido que o professor Adílio. O meu eu quero autografado com dedicatória. Fica tranquilo. Pois, pessoal, muitíssimo obrigado. Com certeza. Um bom dia a todos, a todas. A você, Estudinho. Você, Estudinho, é melhor, não precisa de todos.
Bom dia a vocês, tudinho, e até a próxima. Até a próxima. Tchau.